Você sabia que a má elaboração de documentos está entre as 3 principais causas de representação éticas contra psicólogos no sistema Conselhos de Psicologia? E que boa parte dessas causas, dessas representações, dizem respeito ao desconhecimento das psicólogas e dos psicólogos sobre os normativos do sistema Conselhos. Por isso que é muito importante que você, psicólogo e psicólogo, conheça quais são as normativas do Conselho Federal de Psicologia sobre a elaboração de documentos. E por isso separamos para você neste programa a nova resolução do Conselho Federal sobre a elaboração de documentos. É a resolução 006 de 2019. Abordaremos quais são as principais modalidades de documentos desta resolução e as alterações que ela está trazendo sobre a resolução atual, a 007 de 2003. Por isso, colega, não saia daí. Logo após a vinheta, nós falaremos sobre a resolução 006 de 2019 do Conselho Federal. A nova resolução do Conselho Federal de Psicologia sobre os documentos é a resolução 006 de 2019, publicada agora recente, no final de março de 2019. Porém, ela só vai entrar em vigor no final de junho, após 90 dias da data de sua publicação. Até lá, os documentos psicológicos continuam sendo ainda regidos pela resolução 007 de 2003 e pela resolução 015 de 1996. A Resolução 15 de 1996 institui e regulamenta a concessão de atestados psicológicos para o tratamento de saúde por problemas psicológicos. A Resolução 007 de 2003 institui o Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo, decorrentes de avaliação psicológica. Esta resolução define 4 modalidades de documentos psicológicos, que são declaração, atestado, laudo ou relatório e o parecer psicológico. Agora nós veremos quais são as principais mudanças que a nova resolução do Conselho Federal trouxe sobre a elaboração de documentos. Entendo que uma das maiores mudanças que essa nova resolução trouxe para a elaboração de documentos diz respeito as modalidades e finalidades dos documentos psicológicos. A partir dos efeitos da Resolução 006 de 2019, nós passaremos a contar não mais com 4 documentos, mas com 6 documentos. Esses 6 documentos são a declaração, o atestado psicológico, o relatório psicológico, o relatório multiprofissional, o laudo psicológico e o parecer psicológico. Uma das grandes novidades ou mudanças dessa resolução é a distinção entre o laudo e o relatório psicológico, que na resolução atual são entendidas como sinônimos. E outra grande novidade, talvez sejamos a primeira categoria, o conselho de classe, que regulamenta o relatório multiprofissional. Vamos falar um pouquinho de cada um desses documentos, dessas modalidades, quais são as suas finalidades e cuidados que você, psicólogo deve ter ao elaborar esses documentos. A declaração psicológica. Não houve mudanças significativas em relação à resolução atual. Considero a declaração um dos documentos mais simples de se elaborar, mas mesmo assim, muitos colegas cometem erros técnicos e éticos ao elaborar uma declaração. A finalidade da declaração é registrar informações sobre o serviço prestado. Serve para comprovar o comparecimento da pessoa ao serviço, o acompanhamento, as informações pertinentes a esse serviço, como o dia, horário, período de atendimento e até os valores. É muito importante ter em mente que a declaração é um documento que visa informar o serviço realizado ou a comprovação daquele serviço. Mas atenção, colega, a declaração não é um documento apropriado para prestar informações sobre o estado, situação e o quadro psicológico do paciente. Por isso não é permitido na declaração colocar diagnósticos psicológicos. O atestado psicológico. O atestado psicológico é um documento que certifica, mas de forma fundamentada, uma situação, estado ou quadro psicológico da pessoa atendida.
O atestado é resultante de uma avaliação psicológica, por isso que ele precisa ser fundamentado. E diferente da declaração, que traz informações sobre o serviço, o atestado psicológico presta informações sobre a pessoa atendida. Mas quais são as finalidades do atestado psicológico? As 3 finalidades do atestado psicológico são justificar faltas e ausências ao trabalho, informar se o avaliado está apto ou não para determinadas atividades ou situações e, por fim, solicitar a dispensa ou afastamento do avaliado de determinadas situações ou condições de trabalho ou de outras atividades. Por fim, eu queria fazer algumas considerações sobre a aceitação do atestado psicológico. É muito comum eu receber colegas, seja no conselho, seja nos cursos que eu ministro, que eu supervisiono, procurar informar que determinada empresa, determinado trabalho não aceitou um atestado psicológico. Nós, psicólogos, temos uma prerrogativa legal de emissão de atestado psicológico para a saúde. Quando acontecer essas situações de as empresas de determinado local não aceitar o atestado, primeira dica, fundamenta o atestado nos nossos normativos e na nossa lei. Se mesmo assim a empresa continuar se negando ou resistindo a receber esse atestado psicológico, a minha dica é que você procure o conselho da sua região para que ele possa fazer a intervenção necessária para esses casos. A partir dos efeitos da Resolução 006 de 2019, o relatório passará a ser um documento distinto do laudo. Esta é uma das grandes mudanças e novidades da Resolução 006, pois o modelo do relatório psicológico que entrará em vigor, ele atenderá muitas necessidades de vários serviços psicológicos, como, por exemplo, a prática de colegas nas políticas públicas, como em CRAs, em CREAs, unidades de saúde, entre outros, pois o relatório passa a ser um documento também adequado para comunicar relatos descritivos de um serviço prestado. Mas também será possível no relatório fazer indicações, encaminhamentos e até recomendações terapêuticas ou outro tipo de recomendações. Interessante é que na própria resolução ela traz a prerrogativa de que o relatório pode ser elaborado em um único atendimento. Isso atenderá várias demandas, como por exemplo já falado em CRAs, unidades de saúde, onde você pode fazer um serviço de acolhimento, de triagem e precisa prestar alguma informação sobre o serviço, mas ainda não foi feita uma avaliação, um diagnóstico ou a intervenção psicológica. O relatório será muito adequado para a prestação dessas informações. O relatório ele terá uma estrutura muito parecida com a estrutura do relatório atual, tendo 5 itens, sendo eles a identificação, onde prestaremos informações de quem elaborou o relatório, da pessoa que foi atendida e quem está solicitando aquela informação, a descrição da demanda, onde faremos uma justificativa do porquê aquele relatório está sendo produzido, os procedimentos, ou seja, que técnicas e procedimentos você, profissional de psicologia, utilizou para fazer aquela intervenção e produzir aquele relatório, a análise, que seria uma consideração da demanda, da utilização dos procedimentos e dos resultados obtidos, e a conclusão do relatório, onde na conclusão você poderá colocar recomendações, indicações, entre outros fatores. Uma das grandes novidades da Resolução 006, como já dito, é o relatório multiprofissional. A finalidade do relatório multiprofissional não é muito distinta do relatório psicológico. A diferença é o contexto de atuação. O relatório multiprofissional vai ser um documento adequado para prestar informações em serviços de equipe multiprofissional, seja na unidade de saúde, na unidade do SUS, entre outros. A estrutura desse relatório também não vai ser distinta da estrutura do relatório psicológico. Terá 5 partes: identificação, descrição da demanda, procedimento, análise e a conclusão. A novidade em relação à elaboração, seja do relatório psicológico, seja do relatório multiprofissional, é que o psicólogo poderá escrever esse documento em texto corrido, sem precisar separar, como é hoje, os tópicos em estrutura. Essa é uma grande novidade e tenho certeza que facilitará muito a comunicação em vários serviços que o psicólogo esteja inserido em trabalhos com outros profissionais. Uma dica importante sobre os relatórios psicológicos é que esses não são documentos adequados para comunicar diagnósticos psicológicos. Então, se estamos realizando processos de avaliação psicológica, o documento que deve ser elaborado é o laudo psicológico, que é o nosso próximo tema. Se considerarmos a atual resolução que regulamenta a elaboração de documentos, não houve grandes mudanças na elaboração do laudo. Ele continua sendo um documento
de comunicação de resultados de intervenção e avaliação psicológica. Então, é o documento mais apropriado para se comunicar resultados de intervenções e avaliações psicológicas, seja na empresa, seja na clínica ou em outros contextos. Esse documento ele continua sendo feito por 5 itens, mas sendo acrescentado um 6º item. Essa é uma das novidades da nova resolução. Os 5 primeiros itens, muito similar ao relatório psicológico. Identificação, descrição da demanda, procedimento, a análise e a conclusão. Considere que uma das grandes novidades da nova resolução é a obrigatoriedade que o profissional terá que ter no laudo de fazer as referências bibliográficas ou das suas fontes científicas. Esse será um item obrigatório que, de preferência, seja colocado em notas de rodapé. Caso não seja possível, entrará como 6º item em anexo no laudo psicológico. Lembrando, o laudo psicológico é o documento apropriado para comunicar resultados de avaliação psicológica em perícias, em empresas, clínicas, entre tantos outros contextos. Então, se realizou um processo de avaliação, o documento a ser utilizado é sempre um laudo psicológico. E o último documento da resolução é o parecer psicológico. Existe uma grande confusão na prática profissional entre parecer e laudo. Parecer não é um documento apropriado para comunicar resultados de avaliação psicológica. Parecer é um documento descritivo, sintético e conclusivo sobre uma consulta de uma matéria da psicologia. Ou seja, é um documento para você responder uma dúvida, um posicionamento sobre matérias de conteúdos da psicologia, seja na esfera da justiça, seja em esfera extrajudiciais. A novidade da resolução 006 de 2019 é que, assim como o laudo, ela traz no parecer a necessidade de fazer a referência das fontes e das referências bibliográficas, mas a estrutura do parecer praticamente fica a mesma, com a identificação, a descrição da demanda, a análise e a conclusão, acrescentando esse item de referências e fontes bibliográficas. Por fim, eu gostaria de concluir esse vídeo trazendo algumas considerações que a Resolução 006 de 2019 traz em relação à elaboração de documentos. Em primeiro lugar, ela traz um reforço de que é responsabilidade do profissional ou da profissional de psicologia se responsabilizar pela guarda e pelas condições da guarda de documentos. Fica muito atento a isso, colega, porque muitas vezes psicólogos e psicólogas cometem falta éticas pela guarda inadequada de documentos psicológicos. A partir dos efeitos da nova resolução, final de junho de 2019, será necessário que em todos os documentos elaborados o psicólogo defina qual é a validade daquele documento. Por fim, na seção 7 da resolução, ela trata da necessidade do psicólogo realizar também uma entrevista devolutiva. Só em alguns casos específicos é que essa entrevista poderá não ser realizada, mas é obrigatório que o psicólogo, além de produzir o documento, também realize uma entrevista devolutiva. Bem, pessoal, nosso programa está chegando ao fim. Se você gostou desse programa, não esquece de deixar o teu like, se inscrever em nosso canal e não esquece de ativar o sininho para você ficar recebendo as novidades do nosso canal. Deixa teu comentário, tua sugestão sobre essa temática ou as tuas sugestões sobre outros programas que poderíamos gravar em nosso canal. Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho, é um grande prazer tê-lo aqui conosco, um grande abraço e tchau, tchau.